A produção de hormônios da mulher está relacionada a várias questões relacionadas à sua saúde. Existem algumas indicações formais, mas na prática temos visto que a indicação de reposição hormonal vem extrapolando o uso. Eu sou a doutora Rafaela Tridapalli e esse é mais um episódio do Unimed Talks Prevenção e Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. Para conversar um pouco mais sobre esse assunto, nós convidamos duas colegas médicas especialistas na área. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Eu queria começar, então, o episódio, como já é de praxe, pedindo para que vocês se apresentem, comentem um pouquinho como vocês têm trabalhado atualmente. Eu sou Marta Duval, eu sou médica endocrinologista, então eu me formei na Universidade Federal de Pelotas, eu sou gaúcha, eu sou natural de Pelotas, fiz a faculdade lá. E depois eu fiz a minha formação, a residência médica em medicina interna e endocrinologia no Hospital São Lucas da PUC, em Porto Alegre. Sempre gostei bastante da área de pesquisa também, então eu fiz doutorado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E há 5 anos eu atuo em Blumenau como médica endocrinologista, também como médica hospitalista no Hospital Santa Catarina e como professora na FURB. Meu nome é Clarissa Recht Barros, eu sou ginecologista obstetra, eu sou formada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, eu fiz residência na Santa Casa, em Porto Alegre, trabalho aqui em Blumenau há 27 anos e também sou professora da FURB. Então, acho que o papo vai ser bom hoje, né? Bastante promissor pelas nossas conversas. Queria que vocês começassem falando um pouco, fazendo uma abordagem geral, de repente, sobre qual a importância dos hormônios durante as fases da vida da mulher e como é que eles se comportam. Vocês fiquem à vontade para quem quiser começar. Okay. Bom, os hormônios são importantes desde o início da vida intrauterina, eles são fundamentais, mas especificamente na vida da mulher, eles tomam uma importância maior a partir da puberdade, que é o início ali da adolescência. Então, é importante a produção hormonal, que normalmente acontece pelos ovários, na verdade não só pelos ovários é uma forma mais simplista de dizer, mas enfim, termina ou começa nos ovários, e os hormônios é que vão causar a transformação de um corpo infantil, tanto do menino quanto da menina. Eu, como ginecologista, acabo vendo mais as meninas, né? Num corpo adulto. Então, essa transformação de criança para a vida adulta, ela é principalmente causada por questões hormonais. Então, eles é que fazem essa transformação. Depois, na vida adulta, os hormônios são fundamentais para manter a fertilidade da mulher e várias outras funções também. E a partir ao redor dos 50 anos, mais ou menos, a mulher vai perder a fertilidade e ela vai entrar num processo de menopausa, que é a diminuição da produção dos hormônios femininos a nível pelos ovários. Eles vão continuar a produzir hormônios, os ovários, mas de uma forma, um volume, uma intensidade menor, diferente do resto da fase anterior da mulher. Então, só para complementar. Só para complementar, para vocês entenderem um pouquinho, até porque eu acho que a gente vai falar bastante sobre isso ao longo da nossa conversa, que os hormônios femininos, eles são, de maneira geral, o estrogênio e a progesterona, né? Então, a mulher, ela tem uma produção muito pequena de andrógenos, né? Que andrógenos, quando a gente fala, o mais conhecido é a testosterona. Mas essa produção, ela é muito pequena. E o que acontece ao longo da vida, então, os ovários, eles produzem os hormônios já, né, com o passar do tempo, né, uma redução desses hormônios que dos andrógenos ocorre de forma mais contínua. Então, uma mulher, ela vai perdendo a produção de andrógenos ao longo da vida, que começa ali em torno da 3ª década de vida, eles começam a cair e depois eles vão caindo progressivamente. E dos hormônios femininos, então da testosterona, do estrogênio, né, e da progesterona, essa queda, ela se dá abruptamente na menopausa. Não é uma coisa que vai gradualmente, isso, né? Exatamente. Então, a gente sabe, como vocês estão comentando, que fisiologicamente, quando começa a menopausa, a gente vai tendo essa redução de hormônios, sim. E tem mulheres que sentem muitos sintomas, ficam bastante desconfortáveis depois dessa fase. Qual que é o papel da reposição hormonal nesse cenário? Quando que a gente tem a indicação formal hoje, com evidência, para fazer reposição hormonal?
Acho que é interessante entender que quando a gente está falando de reposição hormonal para uma mulher na menopausa, a gente está falando principalmente dos hormônios que foram diminuídos a sua produção pelo ovário. Quais são? Como a doutora Marta falou, estrogênio. Esse é o hormônio que vai fazer falta, digamos assim, e os sintomas que essa mulher pode ter com a entrada da menopausa, eles são oriundos da falta do estrogênio, né? Então, quando se vai fazer uma reposição hormonal para essa mulher, quando se opta por isso, não são todas que vão precisar e que vão querer até fazer. A reposição hormonal clássica, cientificamente estudada, mais estudada, preconizada, é reposição hormonal com estrogênio, mais um hormônio chamado progesterona, que também era produzido pelos ovários naquelas mulheres que têm útero. As mulheres que não têm útero, elas vão receber somente o estrogênio. Mas, basicamente, é estrogênio e progesterona. Esses são os hormônios clássicos da reposição hormonal. E a gente vê, assim, que a reposição hormonal, ela melhora muito a qualidade de vida das mulheres, no sentido que, assim, muitas mulheres nesse período, ele é um período bem delicado, então muitas mulheres, elas têm alguns sintomas que muitas vezes não são associados especificamente ao período da menopausa, como insônia, dores articulares, né? Até uma baixa do desejo sexual também acaba também, interferindo, né? Até pela própria... na menopausa acontece muito o que a gente chama de sintomas geniturinários. Então, uma síndrome geniturinária. Então, essa mulher, ela vai ter uma redução da lubrificação vaginal, que vai gerar mais secura vaginal, com isso um desconforto na relação. Isso também leva até a perda de libido pelo próprio desconforto na relação. E isso tudo tem uma boa resposta com a reposição de estrogênio, né? Se a mulher tiver útero, então associada à progesterona. Né? E os calorões, os fogachos, né? Que talvez... provavelmente é o sintoma que mais aparece. Que elas conseguem fazer uma ligação direta, porque todo mundo fala muito, né? Isso. As pessoas falam muito dos fogachos, porque isso aparece, literalmente. E é algo que incomoda muito. E hoje em dia já existe até alguns trabalhos que relacionam a intensidade dos fogachos dessa mulher com risco dela de perda de memória no futuro. Então, não é simplesmente só o fogacho, né, que já é algo que incomoda bastante. Os sintomas geniturinários são muito comuns. Então, como a doutora falou, a secura vaginal é algo que incomoda muito. A gente percebe, eu percebo no consultório, que as mulheres ficam muito constrangidas de falar, mesmo com o ginecologista. Então, elas vêm e nem sempre elas falam do calorão, né? A forma de falar é o calorão. Mas se o médico pergunta e como que tem algum sintoma na vagina, dói para manter relação sexual, é extremamente comum que a resposta seja positiva, que ela está sofrendo por causa disso, que aí a relação do casal acaba ficando muito ruim, porque ela não quer mais manter relações sexuais, porque não é mais um ato prazeroso, e sim um ato de muita dor. E, obviamente, que o desejo sexual acaba diminuindo muito. Né? Às vezes o desejo, porque daí a situação em si acaba sendo mais desagradável, né? Claro, com certeza. E a gente tem visto hoje uma demanda, assim, desenfreada por fórmulas mágicas relacionadas à beleza, né? Em março desse ano, o CFM lançou uma resolução, que é número 233, que contraindica o uso de terapia hormonal, mas num outro cenário, não nesse que seria indicado, como na menopausa, mas para fins estéticos, esportivos. E eu acho que nesse cenário até é outro tipo de hormônio que eles acabam repondo, né? Como é que vocês têm visto isso no dia a dia de vocês? Eu acho que aqui é importante a gente separar dois cenários. Então, a terapia de reposição hormonal padrão da menopausa, ela é uma terapia, como nós comentamos ali, né, com estrogênio e progesterona, e a via que é utilizada é a via transdérmica, né, ou via oral também, em alguns casos, mas nunca deve ser utilizado implante hormonal para esse contexto de terapia de reposição hormonal da menopausa. E quando a mulher está no menacme, então enquanto está menstruando, a gente não tem indicação de terapia de reposição hormonal. Né? O que a gente vai usar nesse período é uma anticoncepção, que existe um implante hormonal que é validado, que é o Implanon, né? Mas de maneira geral também pode ser usado por outras vias, né? Via oral, né? Ou outras vias, mas não implantes, né? Daí não é reposição, seria um método contraceptivo, né? Contraceptivo.
E na questão ali, falando sobre Até essa questão... só um minuto pra gente se esclarecer, assim, contraceptivo que a gente quer dizer é que é pra não engravidar, pra que as pessoas às vezes não entendem, né? Claro. Mas, por favor. E na questão, essa questão de, né, pelo estético, né, a gente vem recebendo muitos pacientes que estão em uso de hormônios anabolizantes, né, entre eles testosterona, gestrinona, oxandrolona, que são esteroides anabolizantes e que causam uma série de efeitos adversos, né. Alguns deles também estéticos, né? Então às vezes a pessoa vai atrás, né, por um ganho de massa magra ou por emagrecer, e acaba piorando, né, tendo mais oleosidade na pele, acne, perdendo cabelo, engrossamento da voz, aumento do clitóris, são coisas que a gente nota, né? E além disso também, alguns efeitos que a gente não consegue avaliar, assim, clinicamente, mas que a gente sabe que acontece, também por, né, aumento de risco cardiovascular. Quando a gente faz também exames laboratoriais nessa paciente, a gente vê uma redução do colesterol bom, que é o HDL, um aumento do LDL. Então, isso a longo prazo é um risco muito grande para esses pacientes, né? E, naturalmente, a gente tem uma produção de testosterona muito baixa, então. Então, a mulher, ela, né, tudo que ela está usando de hormônio esteroide anabolizante vai ser uma dose suprafisiológica, né? O que vai causar o mal, né? Eu vejo no consultório, como ginecologista, então, as mulheres que me procuram e que muitas vezes já usaram, tem foi inserido um implante com testosterona, gestrinona, oxandrolona, enfim, que não é a terapia de reposição hormonal clássica, como eu falei. O que assusta são os efeitos colaterais que essas mulheres têm. É importante, eu acho, falar que o motivo pelo qual eu vejo que muitas mulheres colocam esses implantes, os chamados chips da beleza, né, que vieram com essa conotação, vamos dizer assim, elas têm um objetivo de energia, de melhorar a libido, porque mulher, principalmente ao redor de 40 anos ou um pouco mais, elas estão cansadas porque trabalham muito, porque tem filho pequeno, porque tem 1000 atividades. Então, elas colocam com o objetivo de melhorar a libido, de diminuir o cansaço, enfim. Eu acho importante, assim, lembrar que não é um método cientificamente estudado a longo prazo, né? Então, o que a gente vê, então, no consultório, que eu vejo, são mulheres com efeitos colaterais da inserção desses implantes. Eu vejo aumento de clitóris, muito. E é irreversível, né? E é irreversível. Então... pelos, então mulheres que começam a ter barba, começam a ter um pouco de pelo na face. O clitóris aumentado é algo que assusta bastante. As pacientes acabam até nem falando para o ginecologista, elas têm vergonha muitas vezes de falar, e eu percebo isso quando eu vou fazer o exame físico. Esse clitóris não vai voltar mais ao tamanho natural dessa mulher. Então, isso preocupa muito, porque eu imagino que uma medicação que causa esse tipo de efeito colateral, que é visível, e eu fico imaginando quais todos os outros efeitos colaterais que a gente, a longo prazo, a gente não tem nem noção do que isso pode acontecer, né? A voz também muda muito e também não volta, não né? Volta, não volta. Eu lembro que uma conhecida me contou que tinha usado alguma coisa, até estava assim, se sentindo mal, porque caiu algum conto desses de que seria a melhor opção. E ela, não, mas eu ando com a voz bastante rouca, mas falaram que se eu fizer fono vai melhorar. Então, não melhora. A gente sabe que na prática não, né? Não melhora. E assim, o nosso corpo é maravilhoso. Então, assim, durante o período, né, fértil, né, enquanto a mulher está menstruando, ela não precisa de nenhum tipo de reposição, né? Essa queixa de perda de libido, ele é muito frequente hoje em dia no consultório. E sempre quando eu pergunto, a maior parte das mulheres tem, e é um momento, assim, bem... que geralmente elas se abrem e falam que, né, não tem vontade, né, desejo sexual. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente questiona se ela tem um desejo sexual responsivo, que é quando a parceria vem, né, faz um estímulo, ela consegue ter uma relação satisfatória. Então, isso é muito importante a mulher entender que é normal não estar sempre com, né, um desejo a 1000. Isso é ainda mais natural, com a rotina, né? Porque, né, hoje a gente, né, trabalha um monte, tem filho, né, não dorme bem. Então, assim,
é uma série de efeitos, né, que da nossa rotina que acaba combinando com isso aí. Mas não é realmente uma perda de libido, né? E aí, por isso que é importante a gente estimular que isso é normal, porque às vezes elas me procuram, eu acho que eu tenho um problema hormonal e por isso que eu não tenho libido. E aí a gente começa a resgatar que essa paciente, na verdade, ela tem desejo, só que ela não tem um desejo espontâneo, que é normal. Precisa né? ter um estímulo. Exatamente. Então, o que a gente precisa fazer é estimular essa mulher a ter esses momentos, né, com um parceiro ou a parceira para que esse desejo surja, né? Eu percebo que a maioria das mulheres acha que vai ter o mesmo tipo de desejo sexual que ela tinha quando 20 anos de idade. É isso que ela busca. E isso, sinto muito dizer, muito provavelmente ela não vai encontrar mais, porque muda. Muda, é diferente. A rotina toda muda, né? Tudo muda, mas fisiologicamente também muda. Sim. Então, ela só tem que entender que esse processo é um pouco diferente. A forma de começar esse relacionamento sexual, essa relação sexual, ela talvez tenha que ser um pouquinho diferente do que quando ela tinha 20 anos de idade. E aí dá muita confusão, né? E o casal tem que conversar a respeito disso. A gente tem que informar a respeito dessa mudança. Às vezes é só isso. E lembrar que realmente uma dose alta de testosterona, oxandrolona, realmente vai melhorar vai dar um up muito imediato, o desejo sexual, né? As pacientes falam, mas doutora, melhorou muito meu desejo. Sim, vai melhorar muito, não há dúvida, ninguém questiona essa melhora. O que a gente questiona é qual a dose que foi usada desse hormônio, ela poderia usar ou não poderia usar, qual o risco para essa mulher a longo prazo, o que esse hormônio vai causar nas suas mamas daqui a alguns anos. A gente observa alguns efeitos colaterais que nos assustam já a curto prazo. E por quanto tempo mais essa mulher pode usar? Porque quando a gente fala da terapia de reposição clássica, eu sei quando que eu devo começar, quando que eu não posso começar, quando que eu deveria pensar em parar de usar essa reposição hormonal. E quando eu tô falando de um implante desse tipo de hormônio, testosterona e etc., quando que ela pode começar? Quando que eu devo terminar? Ela vai continuar aplicando isso a cada 4, 6 meses pro resto da vida, porque ela vai gostar de ter esse super aumento da libido. E qual o efeito disso a longo prazo? Então, são esses questionamentos que eu acho que devem ser respondidos para que a gente possa usar realmente medicações que são seguras para essa mulher, né? Eu acho importante a gente falar sobre isso também, porque eu vejo um comportamento que eu acho até assustador. Tava conversando ontem com um casal de conhecidos, eles estavam comentando que estavam numa mesa com pessoas, claro, que são leigas, enfim, mas um dizendo pro outro, eu tenho 6 chips, o outro, eu tenho 21, e eu vejo que chega a ser um ponto de adição, assim, de dependência do uso desses hormônios psicológicos e talvez até física, porque a gente sabe que, ao mesmo tempo que quando você coloca, o teu corpo para de produzir o natural, né? E daí é complicado colocar as coisas no eixo. O endócrino não pode explicar bem, né? Só para vocês entenderem, a produção hormonal, ela depende de todo um eixo. Então, vem um estímulo do hipotálamo, né? Para a hipófise, que são glândulas que nós temos que estimulam a produção, então, dos ovários na mulher e dos testículos no homem. E quando a gente usa, por isso que é muito importante essa questão da gente entender que a mulher, durante o período que está menstruando, né, durante a vida fértil, não precisa de reposição, porque isso bloqueia justamente esse eixo que naturalmente funciona muito bem. E aí, a gente pode ter efeitos deletérios permanentes, né? Então, esses chips, por exemplo, no homem, eles podem levar à perda irreversível da fertilidade. E então, assim, isso, ali falando da questão da adição, né? Isso é como uma droga, realmente. Né? É uma sensação de bem-estar muito grande e isso não quer dizer que seja bom. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Nem sempre aquele ganho imediato, aquele benefício, aquela sensação imediata é uma coisa boa para a saúde, né? Não, tu sabe que agora me veio na cabeça uma história que não era especificamente esses hormônios, mas dentro dos hormônios, por exemplo, estamos falando de hormônio, da tireoide. Alguém me comentou comigo, os exames da tireoide estavam todos normais, mas a pessoa tinha queda de cabelo, unha fraca, mal-estar, e daí o médico comentou que deveria repor. Daí eu penso, gente, mas essa pessoa fazia exercício físico, se alimentava bem, tinha outras questões que foram avaliadas antes de achar que o problema da tireoide, que aparentemente está normal, é a culpada. Então, as pessoas querem vender
uma resposta imediata que na prática a gente sabe, quando vai avaliar, que vai trazer muito mais prejuízo no longo prazo do que benefícios, né? Com certeza. E até essa questão, né, também estética, as pessoas muitas vezes elas querem uma fórmula mágica, né? Elas não querem se alimentar bem, fazer atividade física, elas querem, né, colocar um implante e resolver todos os seus problemas, né? E as coisas não são assim, né? E tá tudo bem. Então, eu acho que a grande questão é que também nessa questão de dosagens hormonais desenfreadas, né? Pedir 1000 hormônios, acaba vindo alguma alteração laboratorial. E o que acontece? Nem sempre a gente ter um hormônio baixo e a gente tratar isso vai trazer um benefício. A gente tem que ter um estudo que mostre que repor aquele hormônio. Isso vale também para vitaminas, para várias outras questões, né? Nem sempre a gente repor, né, uma substância no corpo que a gente vê por um exame que está baixo, nem sempre isso vai trazer um benefício, né? Então, a gente tem que ter um estudo que, né, separou 2 grupos, colocou um grupo repouso, outro grupo não repouso, e a gente vê que realmente tem benefício, né? Então, e que tem segurança, né? Principalmente, falando em segurança também, na questão dos implantes, os implantes hormonais, eles não são regulamentados pela Anvisa. Então, isso é uma coisa muito importante. Porque quando hormônio é uma substância muito difícil da gente manipular, né? Então, a gente precisa ter muita segurança na questão das dosagens. E quando a gente não tem uma regulamentação da Anvisa, como é que vai saber o que está implantando, Isso, né? é pior ainda, né? Não é só o que está implantando, tipo... Tudo vale, né? Tudo vale. E a maioria dos implantes, desses de androgênio que são colocados nas pessoas, eles são literalmente customizados. E cada profissional coloca uma dose para o paciente. Não é como algo que você... uma dose fixa. Então, mas só que essa customização, ela pode ser muito perigosa, porque não há, como eu falei novamente, não há estudos de limite, grande né? monta, quais são os critérios que eu devo levar em consideração para escolher uma dose X de hormônio para minha paciente. Eu vou levar em consideração o quê? A idade dela, o peso que ela tem, as doenças que ela já tem ou que não tem. Então, e é muito perigoso isso, porque já tem alguns poucos trabalhos que comparam mulheres que receberam o implante de androgênio com mulheres que fazem doping, né, que tem uma dose de doping, a dose considerada doping, e muitas mulheres que recebem que têm um implante, a dose de androgênio que elas têm no sangue é maior do que a dose considerada doping para atleta. Meu Deus. E a variação hormonal, a variação diária desses androgênios no sangue das mulheres, dessas mulheres, também é muito grande. E é muito grande também essa variação conforme o tempo de uso. E as pacientes falam isso. Ah, doutor, eu coloquei o implante, aí eu notei que nos 2 meses, sei lá, 3 meses, eu tinha uma energia gigantesca. O implante era para durar 4 meses, 6 meses, não sei. E um pouquinho antes eu já notei que o efeito já estava diminuindo. Quer dizer, então ela fez um pico de hormônio, ela disse que logo o clitóris dela já aumentou, e aí depois ela mesma fala que esse efeito da energia e da força já não é mais o mesmo. Mas como que é isso, né? Eu injetei uma quantidade enorme, daí subiu e desceu. A gente imagina, o ideal é que fosse mais ou menos homogêneo essa dose, pelo menos o implante, por exemplo, como método anticoncepcional, ele não tem essa variação gigantesca. Sim. Assim. Então, isso tudo é muito questionável, né? E pode ser perigoso. Já que a gente tá falando dos malefícios, eu queria aproveitar, qual que é a relação desses hormônios ou da reposição no geral e o câncer? O que a gente já tem, assim, de evidência ou sabe? A gente sabe a respeito dos hormônios tradicionais, né? Então, da terapia hormonal convencional, feita com estrogênio e progesterona na mulher menopausada e que tem indicação de fazer, ela vai ter vários benefícios, essa terapia hormonal, mas existe risco, né? A gente sempre fala e tem que comunicar à paciente que existe um risco aumentado. Se ela recebe uma reposição com estrogênio mais progesterona, essa mulher que tem útero, a maioria tem, ela vai ter um risco aumentado de câncer de mama. É um risco, um aumento de risco, ele é pequeno, ao redor de um caso a cada 1000 usuárias dessa reposição hormonal por ano. Vai ter uma adição de um caso a cada 1000 por ano, mais ou menos, né?
Então, esse é o risco relacionado ao câncer. Por outro lado, essa mesma reposição hormonal de estrogênio e progesterona já é nível de evidência A, que é uma boa evidência, é um bom estudo, diminui risco de câncer coloretal. Então, a gente sabe que aumenta o risco de câncer de mama, numa proporção pequena, e tem essa diminuição de risco coloretal. Existem outros riscos também, tem pacientes que não podem, que têm contraindicação formal a receber mesmo a reposição hormonal clássica. Dos implantes de androgênio, nós não sabemos nada, né? O problema é esse, acho que as pessoas assumem que como não tem evidência de malefício, mas é porque ainda não tem tempo para avaliar, elas presumem que, beleza, então não tem nenhum. Mas a questão não é essa, né? O que nós já temos visto é que essas pacientes que estão fazendo um tratamento com implantes, né, hormonais, se elas desenvolvem um câncer... Na vigência do uso, Na né? vigência, exatamente. Elas seria indicado imediatamente suspender. Então, se a mulher está fazendo a terapia hormonal padrão da menopausa, a gente imediatamente suspende, né? Terminou e... Exatamente. E o efeito, ele, né, imediatamente ele também sai do corpo. E se a mulher está com um implante hormonal, a gente não consegue encontrar esse implante para retirá-lo. Então, isso é uma situação extremamente grave, né? Então, a gente está vendo pacientes que desenvolvem um câncer de mama. Não necessariamente ela desenvolveu o câncer de mama até por causa do implante. A gente não sabe isso ainda. Às vezes tem relação, mas ela tem teria que parar, né? Suspender. E a gente não consegue, mesmo com exames de imagem, com exames detalhados, até a exploração cirúrgica não se consegue retirar, porque eles são bioabsorvíveis. Então, aí a gente está frente a um quadro extremamente grave, em que o tumor pode avançar rapidamente e nós estamos com as mãos atadas. Não, quando a gente pensa fisiologicamente é uma coisa muito estranha, né? Porque imagina, se ele é absorvido, então quer dizer que ele cai tudo de uma vez na corrente sanguínea, é difícil imaginar como acontece, né? Pois é, nós não sabemos isso, mas é algo bem grave, né? Ela acabou de colocar um implante e descobriu na próxima semana que ela tem um câncer de mama. Esse implante vai durar alguns meses. Exatamente, ou até também, não só câncer, mas uma trombose. Uma trombose, né? exatamente. Um AVC, um infarto. Então, são várias condições, assim, né, que são quadros graves. Eu atendi esses tempos uma paciente que estava em uso de um implante hormonal e ela estava com um nível de testosterona que seria normal para um homem. Meu Deus. Então, seria 10 vezes explicando maior que testosterona não é um hormônio feminino. Exatamente. Né? Deixando então, bem claro isso. 10 vezes acima do que poderia se encontrar numa mulher. Então, e agora que tu citou da testosterona, é isso que eu queria colocar. Que tem muita gente que embasa a reposição de testosterona na mulher, depois de dosar e está com um valor baixo. Mas aí é que tá, né? Não faz algum sentido isso, porque... Enfim. Não. Assim, nós temos indicação de dosar testosterona em mulheres quando a gente pensa que haja um excesso de testosterona. Então, a mulher chega ela tem muitos pelos, né? Acne, tá perdendo o cabelo, ela tem um quadro clínico de hiperandrogenismo. A gente dosa testosterona pensando que possa haver um excesso. Então, existem algumas condições, tumores ovarianos, tumores adrenais, que causam um excesso de testosterona e que a gente precisa investigar. Mas não existe nenhuma indicação clínica de se dosar testosterona pensando na deficiência. Por quê? Porque esse método, inclusive de dosagem de testosterona, ele não foi feito para mulheres, ele foi feito para homens. Né? Que os valores, então, são 10 vezes maiores. Então, a gente não tem nenhuma validade clínica. Até... quando a gente pensa em reposição de testosterona, que tem apenas uma indicação, que seria a mulher na pós-menopausa, a mulher que já está bem estrogenizada e que mesmo assim tem um desejo sexual hipoativo, né, que é uma perda do desejo sexual, ali a gente pode considerar até o uso da testosterona, mas mesmo nessa indicação, a gente não é independente da dosagem sérica de testosterona. Então, não tem nenhuma indicação para dosar testosterona quando a gente pensa... Ele só usaria para ver se não está muito alta, né? Exatamente. Depois de algum tempo que ela já usou, para ver se ela não alcança um nível suprafisiológico. E lembrar que eu escutei outro dia uma comparação que eu achei bem legal, assim. A testosterona, na verdade, os kits que são usados para dosar a testosterona em homem, que tem a testosterona lá em cima, né?
esses kits no Brasil, quase todos não foram feitos para dosar testosterona em mulher. Então, as pacientes chegam, doutora, mas eu estou com a testosterona 0,0000. Baixíssima, olha só, tá tudo errado. Eu falei, não, tá tudo certo. A sua testosterona, ela tem que estar baixa. Isso. E aí, assim, é como usar. Eu vou usar eu precisaria de uma balança de precisão para dosar aquela testosterona. Está sendo dosada aquela testosterona na mulher, que já é super baixa, numa balança de pesar elefante. Quer dizer, não vai dar certo. Aquilo lá não é preciso, porque não foi feito. Então, sempre já é baixa, a gente sabe que realmente é baixa, e aquele valor, ele não é fidedigno, na verdade, né? E outra coisa é que, na maior parte das vezes, ela também é dosada em vigência do uso de anticoncepcional, que baixa mais ainda. Sim. 0 do 0. Exatamente. Então, assim, muitas mulheres chegam até repondo já testosterona, que fizeram a dosagem que estava baixa, e ainda em vigência do anticoncepcional, que baixa mais ainda. Então, é uma situação... A gente tem que entender muito bem, quando a gente pede um exame, o que a gente está querendo com aquilo, né? Então, não adianta tratar um exame, né? Eu falo com muito pesar, assim, em relação à medicina, porque eu sei que o que acaba embasando muitos usos inadequados é o aval de um médico com CRM. Né? A gente sabe que, na prática, tem muitos colegas que... Uns têm até uma formação boa, outros, a gente nem comenta, que acabam até prescrevendo isso para os pacientes. E o que confunde, eu consigo entender. É claro que a gente está hoje num mundo diferenciado, a gente tem muito mais acesso à informação, mas ao mesmo tempo, uma vez a minha irmã, estava conversando com a minha irmã dela, tu deveria falar alguma coisa no teu Instagram que as pessoas não têm que usar. Isso é difícil, porque às vezes eu não sei se essa pessoa quer escutar, porque ela poderia procurar isso, será que faz sentido? E tem um monte de gente colocando, e é mesmo assim as pessoas se submetem como se fosse uma coisa muito simples, né? Então, quem é o médico que poderia orientar essas pacientes de uma maneira adequada? Porque a gente vê muitos médicos com especialidades que nem existem, né? A hormonologia, quais são outros? Tem outros? Medicina integrativa. Que não existe. Que não existe, isso. Não existe isso. Eu acho, assim, uma das coisas que eu acho interessante os pacientes saberem é que eles podem ir no site do Conselho Federal de Medicina e colocar lá o nome do médico para ver quais são as suas especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina. Porque hormonologia, medicina integrativa... Não são especialidades reconhecidas, né? E, de maneira geral, a terapia de reposição hormonal, ela é compartilhada entre o endocrinologista e o ginecologista. E, o urologista, no caso dos homens, né? O urologista também, no caso dos homens, exato. Então, a gente tem que sempre pesquisar para ver qual médico que a gente está indo, se tem aquela especialidade. E outra coisa que eu vejo que esses médicos... dessas outras especialidades não reconhecidas, eles ganham muita voz nas redes sociais, né? Então, hoje, o que a gente tem é que qualquer um, né, vai lá no Instagram, fala alguma coisa e consegue ter uma repercussão muito maior do que se tinha antigamente, né? Verdade. E eu acho que isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque nem toda informação nas redes sociais é válida, né? Tem que pesquisar quem é aquele médico, né? De onde é que ele tirou aquela informação. E outra coisa importante que eu acho que os médicos sérios, né? Eles irem pro Instagram, pras redes sociais também. Porque a gente Vamos falar, Clarissa. Porque a gente não vai conseguir combater isso se não for com informação de qualidade também à disposição das pessoas. Isso é verdade. Acho que deve ser muito complicado para o paciente ser bombardeado por informação. E, claro, as pessoas querem alguma coisa fácil, que resolva o seu problema de uma forma rápida e de preferência sem muito esforço. Então, de repente, alguém fala exatamente aquilo que aquela pessoa quer escutar. Isso, né? E isso é Estão preparados já com o discurso, né? E isso é interessante, é sedutor, né? E aí, bom, vou resolver o meu problema de uma forma muito rápida. Infelizmente, as coisas não são tão simples, são tão rápidas assim, né? Qualidade de vida é esforço. É esforço com alimentação, com exercício físico muito, etc. Eu nem lembro onde foi que eu comentei, acho que não foi aqui no podcast, as pessoas falam assim, você fala, tô me sentindo muito bem, tô bem disposta. O que você tá tomando? Ninguém pergunta, o que você tá fazendo? Eu tô indo pra academia, fazendo exercício 5 vezes por semana, tô evitando comer comida gordurosa. É difícil, porque as pessoas querem a fórmula mágica, a resolução da noite pro dia, né? Com certeza. Então vamos encerrando agora o nosso episódio sobre hormônios na mulher. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, mas antes de encerrar, eu queria deixar a palavra
se vocês quiserem deixar um recado para alguém, pro pessoal que está assistindo, alerta. Também colocar onde o pessoal pode encontrar vocês na rede social. A doutora Marta, eu sei que já faz algumas publicações de qualidade e as pessoas podem seguir. A partir da semana que vem, doutora Clarissa. Eu tenho Instagram, mas não tanto assim. Mas vamos estimular que ela comece. Então, Ok. por favor, fique à vontade. Eu agradeço muito o convite. Passou muito rápido a nossa conversa aqui, sim, foi sim. muito boa. Eu acho importante a gente realmente trazer informação, uma informação boa, né? Eu acho que é muito complicado para as pacientes, como eu estava falando, discernir o que é certo, o que é bom. Pode parecer interessante aquela conversa que ela também viu no Instagram e que vai solucionar todos os problemas da vida dela. Qualidade de vida da mulher ou de qualquer pessoa são vários pilares. Um deles pode ser a reposição hormonal clássica, estrogênio, progesterona, mas também passa com certeza pela atividade física, que tá, na minha opinião e na opinião, na verdade, de quem estuda isso, qualidade de vida na mulher talvez seja o pilar mais importante. Não adianta eu receber um monte de hormônios e ficar obesa, sentada o dia inteiro, sem fazer absolutamente nada, com uma musculatura flácida, e obviamente que eu vou estar muito cansada. Passa pela alimentação, passa por questões psicológicas também, por uma vida social, por uma vida afetiva boa. Então, é um conjunto. Eu acho que as pessoas têm que se avaliar, têm que conversar com os seus médicos e observar como que está sendo, como é que está a vida delas. E o que elas podem fazer para melhorar. E essa melhora demanda um certo esforço, não é nada assim tão simples, mas é legal você perceber que você está fazendo alguma coisa boa para você. E isso é prazeroso, né? E isso te motiva a ficar melhor cada vez mais, né? A ideia é ficar bem com 80 anos, 90, que é o que a gente tem Sem vivendo dúvida. até agora, atualmente. Eu queria agradecer também o convite, foi muito bom estar aqui com vocês. E eu acho que é exatamente isso, né, que a doutora falou também. A nossa qualidade de vida com 80 anos, ela começa um trabalho que a gente, né, começa lá na adolescência. Então, ao longo da nossa vida, a gente vai se preparando e criando uma poupança para quando a gente envelhece, né? Então, não adianta a gente querer pensar em querer envelhecer bem quando a gente já tem muito mais idade. Então, a gente vai lá na frente colher os frutos de toda uma vida saudável ou não, né? E aí, para o pessoal também, queria dizer que se tiverem qualquer dúvida relacionada à medicina, uma excelente forma da gente saber que vai ter uma resposta séria é procurar os sites das sociedades médicas. Então, se tem alguma dúvida sobre hormônio, procure o site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, da Febrasgo, que é de ginecologia e obstetrícia, e lá tem informações que a gente tem certeza que são informações baseadas em evidências científicas, né? Então, essa é uma forma também de não se perder e acabar indo, né, recebendo algum tratamento que pode lhe causar um mal, né? Esse foi mais um episódio do Unimed Talks Prevenção em Saúde, o nosso canal para levar informação de qualidade para todos. Acompanhe a Unimed Blumenau nas principais plataformas de áudio, vídeo e no Instagram. Até a próxima!